Olá pessoal, como vocês estão? Eu sou Carolina Satin, sou terapeuta holística e professora universitária e a ideia desse vídeo hoje é conversar um pouquinho com vocês sobre rotina, né? Essa palavra que todo mundo arrepia quando ouve, mas que atualmente muitos estão sentindo falta da rotina, porque a nossa rotina não vale mais para esses tempos. E nós já fizemos uma rotina nova? Com certeza, de alguma forma, dentro de nós sim. Mas será que isso está claro, né, para você, essa rotina nova? Muita gente está dizendo assim que está se sentindo perdido nos dias, que não consegue entender o que está fazendo, que tem feito muitas coisas, mas parece que de uma forma desorganizada, ou que não está conseguindo se organizar para fazer coisas, que tem ficado aí se arrastando entre sala, cozinha e quarto. Então, a ideia desse vídeo é mostrar para vocês uma ferramenta que eu aplico com os meus pacientes na terapia. Porque muitas pessoas que chegam aí com estresse, com algumas questões, elas têm muitas atividades e não conseguem organizar isso. E é algo que está acontecendo hoje com todos. Ou temos muitas atividades ou ainda não conseguimos encontrar nessa época aí de quarentena as atividades que precisamos fazer. Ou fazemos sem entender que são atividades, né? Então essa necessidade da rotina, a primeira coisa seria que você tenha um horário fixo para despertar pela manhã, você tenha uma sequência, né, de tomar um banho, tomar um café da manhã, se organizar, colocar alguma roupa, né, não ficar igual o pessoal brinca aí com roupa de mendigo, com pijama dentro de casa o dia todo, porque isso é como se já trouxesse para o nosso cérebro uma questão boa, assim, de que estamos fazendo algo, estamos nos preparando para algo, como nos preparávamos para sair de casa. E com relação a atividades diárias, o que eu sugiro para vocês? Vou falar como eu faço. Domingo à noite. Carol, mas estou assistindo seu vídeo quarta-feira. Não tem problema, começa hoje na quarta-feira. Mas daí no próximo domingo você faz para a semana. Então no domingo à noite, eu pego um papel e listo tudo o que eu preciso fazer naquela semana. Considerando que as atividades que eu já tenho horário fixo, né, os meus pacientes, aulas que eu faço, tudo, isso já fica fixado ali, né, é fixo. E eu tenho horários vagos que são para encaixar essas atividades que eu listo no domingo. E eu pego essas atividades e priorizo qual eu preciso fazer, é a mais urgente, qual é a segunda, qual é a terceira, priorizo isso. E depois eu divido. O que eu vou fazer na segunda-feira, o que eu vou fazer na terça, o que eu vou fazer na quarta. E tudo isso eu faço num papel, tá? O famoso planner, que hoje a gente tem uns planners bonitinhos assim, né? Umas coisinhas todas fofinhas. Esse aqui foi a minha irmã que me deu. E tem os dias da semana em cima, né? Ou a gente pode fazer isso no Excel. Tem aplicativos para celular, para computador, que a gente pode gerenciar isso também. Eu, particularmente, para mim, funciona melhor em papel, porque eu tenho aquele papel na minha mão. A questão de eu escrever isso é como se trouxesse uma tranquilidade maior para o meu cérebro e o fato desse papel estar acessível o tempo inteiro comigo. Isso não impede, claro, né, que eu pego esse papel, transfiro para uma agenda de papel, onde eu gosto de olhar todos os dias, e também transfiro para a agenda do meu celular, certo? Então, como eu faço? Eu pego uma folha de sulfite, listo as questões que eu preciso resolver naquela semana. Aqui são as questões fixas que eu tenho, aqui é o que eu preciso resolver na semana, né? Coloquei alguns só de exemplo aqui, geralmente essa lista é meio longa. E aqui eu faço, né? Peguei essa folha de sulfite, dobrei ao meio e coloco aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Eu não coloco domingo não, sabe? Domingo eu gosto de deixar a coisa bem leve. O horário do almoço, que agora eu tenho que preparar o almoço, né? E algumas questões já fixas aqui que eu tenho, e esses espaços vagos eu coloco aquelas atividades que eu listei lá. Carol, você segue essa lista certinho? Não, gente, infelizmente. Às vezes tem coisa que escapa, tem coisa que não dá tempo de fazer. Às vezes entram outras prioridades naquele dia, então algo que estava programado tem que mover para outro dia. Isso é para dar um norte para mim,
para que eu não fique a semana inteira com aquele monte de coisa pensando, sabe? Tem que fazer isso, não posso esquecer aquilo, fica tudo na cabeça assim, enrolado. Quando eu trago para o papel, é como se minha cabeça se acalmasse, né? Como se eu ficasse mais claro. E todas as noites antes de dormir, você pode ler essa lista do que você tem que fazer no dia seguinte. E pode também ticar todos os itens do que você fez, conseguiu fazer no dia de hoje. Ou pode ir até fazendo enquanto você vai fazendo essas atividades. Tá? Isso daqui dá uma clareza muito grande, ajuda muito a entender, a não se sentir com a mente sobrecarregada, não se sentir bagunçado, né? E dentro disso tem algumas coisas. Lembre, né? Quem não assistiu, eu tenho uns vídeos anteriores no Facebook que eu ensino algumas técnicas de respiração, né? Eu cito uma questão de cuidado com o jardim, o quanto a natureza nos ajuda. Então, que essas questões você coloque todos os dias. Em que horário eu vou sentar por 5 minutos para fazer a respiração? Em que horário eu vou ficar 5 minutos observando o céu, né? Vendo as nuvens, os pássaros, ou observando as estrelas à noite? Que isso sejam atividades diárias, que são dicas dos vídeos anteriores, mas são coisas que ajudam a equilibrar a nossa vida no dia a dia. Porque se o tempo todo a gente está estressado, correndo, resolvendo um monte de coisa, não tem nenhum minutinho do dia para uma oração, para um momento de contemplação, é como se fôssemos acumulando aquele estresse. Então não adianta você acumular estresse por 5 dias, daí no sábado você vai contemplar. Mas você ficou irritado todos os dias. Então que todos os dias você tenha um momento, porque esse momento de contemplação, de observação, de contato com a natureza, te centra. É como se trouxesse 1 minuto de paz para o teu cérebro. Sabe quando o seu celular está muito sobrecarregado, você desliga ele, liga de novo, ele começa a funcionar mais rápido? Eu sinto como sendo uma coisa assim. Outros detalhes. Você pode colocar para assistir sua série preferida. Você vai assistir todos os dias? Ok, né? Cada um tem suas prioridades. Mas cuidado para não colocar isso para assistir muito tarde, muito à noite. O nosso cérebro, ele precisa processar as imagens, os sons que ouvimos, as informações. A nossa vida real funciona em 30 quadros por segundo. Tudo que a gente assiste no celular, na TV, é sempre 60 quadros por segundo ou mais. Então, quando você desliga uma série que você estava assistindo, o seu cérebro fica ainda de 30 minutos a talvez até 1 hora processando aquelas informações. E ele não vai, né, ter tempo aí, esse tempo todo que ele fica processando essas informações, algumas questões hormonais que precisam funcionar à noite, elas ficam suspensas enquanto o cérebro faz isso, certo? Algumas coisas funcionam, outras ficam aguardando ele liberar, né? Como se fosse liberar o tempo. Então tem toda essa questão da gente ter cuidado. Então à noite, né, 1 hora antes de dormir, procura ler um livro, deixar a luz mais baixa, colocar uma música tranquila, né, para ouvir, algo que te traga um bem-estar, algo que vá preparando você para o sono, para que você não tenha insônia, para que não fique, né, em atividades aí, jogos, séries até 2, 3, 4 horas da manhã, e no outro dia você às vezes se sente mal porque acordou muito tarde, porque não consegue fazer as atividades que se propôs, certo? Então, isso são algumas dicas aqui para ajudá-los nesses dias. Como organizarmos essa nova rotina que estamos tendo, né? Como tirarmos, né, essa nuvem, esse monte de informação, esse monte de coisa que está no nosso cérebro e termos uma rotina em si. Eu sou Carolina Satin, né? Os vídeos estão no meu YouTube, Carol Satin, eu vou deixar anotado aqui embaixo. Agradeço vocês pelo tempo, espero que possa contribuir e qualquer dúvida, qualquer questão, podem entrar em contato, né? Pelo Instagram, pelo Facebook. Desejo muita luz, muita paz e muita saúde a todos vocês. E que possamos nos organizar para termos dias mais tranquilos.